Oi, gente! Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Hoje a gente vai continuar com o conteúdo de equação modular, certo? E eu vou trazer uns exemplos para vocês um pouquinho mais elaborados, que foi as dúvidas dos meus alunos que deixaram aí para mim. Como não deu tempo de eu ver em todas as turmas, então resolvi gravar o vídeo e trazer aqui para vocês, certo? Como é que a gente faz para alguns tipos de equações modulares. Então, vamos ver aqui na aula como é que vai ser, tá bom? Então, eu trouxe alguns exemplos. Antes de ir para os exemplos aí um pouquinho mais rebuscados, vamos dizer assim, vamos começar aqui só lembrando, certo, o que é que a gente viu no vídeo anterior, que eu vou deixar aí o link no card aí para vocês, tá certo? Então, a gente viu que uma equação modular é uma equação, por exemplo, módulo de x igual a 25. Então, eu tenho a minha incógnita aqui, ó, dentro do módulo, certo? Tem uma igualdade, então equação modular. E como é que a gente encontra a solução disso daqui? A gente viu que, bem, para módulo de x igual a 25, significa que eu tenho um número que está a uma distância de 25 da minha origem. Então, eu tenho dois valores para x, eu tenho dois pontos que vão satisfazer isso, que seria, no caso, o meu x igual a 25 ou meu x igual a menos 25. Então, para esses dois valores de x, eu ia conseguir que minha equação aqui fosse satisfeita. Por quê? Módulo de 25 é 25 e módulo de menos 25 também é 25. Então, eu tenho duas soluções, certo? Minha solução aqui seria igual a 25 e menos 25. Beleza? E aí, vamos aqui para mais um exemplo. Então, aqui, exemplo 2, módulo de 3x menos 1 igual a 2. E aí, como é que a gente resolve isso? Vamos lembrar lá, né, da tática emocionante, que é a tática do coraçãozinho, né? A cara da professora, toda romântica. Então, tenho aqui que módulo de coraçãozinho igual a 2. Então, o que é que isso significa? Que coraçãozinho igual a 2 ou coraçãozinho igual a menos 2. Só que quem é coraçãozinho? É 3x menos 1. Então, tenho que 3x menos 1 igual a 2 ou 3x menos 1 igual a menos 2. E aí, eu fiquei com duas equações polinomiais do primeiro grau para resolver, certo? Como é que a gente resolve isso daqui? Vai ficar, ó, 3x igual esse menos 1, certo? Tá aqui subtraindo, é como se fosse para o outro lado somando. Então, esse 3 que está multiplicando é como se fosse para o outro lado dividindo. Então, temos que x igual a 1. Mesma coisa a gente vai fazer aqui do outro lado. Então, 3x igual a menos 1, é como se fosse para o outro lado somando. Então, menos 2 mais 1 vai dar menos 1. X igual a menos 1 terço. E eu tenho aqui duas soluções para a minha equação. Então, vou escrever aqui do lado, solução igual a menos 1 terço e 1. Dois valores de x aí que vão satisfazer. E aí, bora lá. Tenho mais exemplos aqui que eu trouxe para vocês. Então, exemplo 3. Está aqui, módulo de x mais 2 igual a 2x. Qual é a diferença dessa equação aqui para as outras que a gente vinha trazendo? Porque eu tenho uma incógnita aqui, ó, que está fora do módulo. Então, se eu tenho uma incógnita fora do módulo, esse valor de x ele pode assumir qualquer valor, certo? E aí, bem, só que eu tenho um módulo, então, de um lado, eu sei que eu tenho um valor positivo, e como é igualdade, certo, gente? Então, o que eu tenho de um lado, eu vou ter que ter do outro também. Então, desse outro lado, eu também tenho que ter um valor positivo. Por quê? Não faz sentido existir módulo, certo? Módulo sei lá, 5, igual a um número negativo aqui do outro lado. Então, tem que ser tudo positivo. Ou seja, aqui eu vou ter que fazer uma restrição, vou ter que colocar uma condição, né, que é para minha equação fazer sentido, que é 2x tem que ser não negativo, certo? Tem que ser maior ou igual a zero. Então, se 2x tem que ser maior ou igual a zero, significa que x é maior ou igual a zero. Bem, então,
para que essa minha equação tenha solução, eu preciso que meu valor de x seja o quê? Maior ou igual a zero. E aí, como é que a gente resolve? Aí, agora continua do mesmo jeito, certo? Tá lá a minha ideia, vou aqui mudar a cor do lápis, agora meu coração vai ser azul, então vou ter aqui um coraçãozinho, certo? Igual a 2x. E aí, como é que a gente resolve? Vai ficar aqui, ó, coraçãozinho igual a 2x ou coraçãozinho igual a menos 2x. Fala sério, a professora aqui é muito romântica. Só que quem é coraçãozinho? É x mais 2. Então, x mais 2 igual a 2x ou x mais 2 igual a menos 2x. Deu para entender o processo, né? E agora, fiquei com duas equações polinomiais do primeiro grau para a gente resolver. Como é que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou subtrair x aqui dos dois lados. Então, ó, menos x mais x, zero. Então, vai ficar 2 igual a 2x menos x, x. Opa, cheguei aqui numa solução já x igual a 2. E satisfaz aqui a minha condição. Então, ok, vai ser solução. Certo? Agora, vamos para o outro lado. Vou aqui fazer a mesma coisa. Vou subtrair x de um lado, vou subtrair x do outro lado. Então, menos x mais x, zero. Então, vai ficar aqui 2 igual a menos 3x. Então, dividindo aqui tudo por menos 3, vai ficar menos 2 terços igual a x. Eita, x igual a menos 2 terços. Bora olhar lá a minha condição. X tem que ser maior ou igual a zero. Então, isso aqui, ó, gente, não faz parte da minha solução, certo? Então, minha solução aqui, no caso, vai ser só x igual a 2. Beleza? E aí, bora aqui para mais um exemplo. Opa, já dei spoiler, né? Volta, professora. Volta, vamos continuar aqui. Fazer aqui embaixo, tá? Para não dar spoiler para vocês. Então, exemplo 4. Eu tenho agora assim, ó, módulo do módulo de 2x menos 1, menos 3, fecha módulo, igual a 2. E agora, gente? Vamos pensar, o que é que mudou aqui? Não mudou nada, é só porque a gente vai fazer o mesmo processo duas vezes, ó. O que está dentro do meu módulo aqui grandão é o meu coraçãozinho. Pode ser florzinha, vamos dar florzinha, né? Vamos dar florzinha dessa vez. Ficar aqui uma coisa diferente. Então, tem um florzinha, que está mais parecido com ovo frito. Então, tem um florzinha. Então, florzinha vai ser igual a 2. Né? Florzinha igual a 2. Ou florzinha igual a menos 2. Só que quem é florzinha, gente? Florzinha é módulo de 2x menos 1 menos 3. Isso, então, aí vai ser igual a 2, certo? Ou, vamos lá, florzinha, módulo de 2x menos 1 menos 3 igual a menos 2. E aí, vou resolver. Vou fazer essa daqui primeiro da esquerda, depois eu faço lá o do lado direito, certo? Vou ajeitar. Eu tenho aqui, então, agora módulo de 2x menos 1 igual. Esse 3 que estava subtraindo é como se fosse para o outro lado somando. Então, eu tenho módulo de 2x menos 1 igual a 5. E aí, eu caí o quê? No caso anterior, que a gente já conhece. Então, eu já vou aqui tentar fazer direto, certo? Eu vou colocar aqui, ó, que 2x menos 1 igual a 5. Ou 2x menos 1 igual a menos 5. E aí, agora eu tenho duas equações polinomiais do primeiro grau para resolver. Vamos continuar. 2x igual, esse 1 que está subtraindo é como se fosse para o outro lado somando. O 2 que está multiplicando é como se fosse para o outro lado dividindo. Então, x igual a 3. E aí, vamos lá agora. Eu tenho 2x. Esse 1 que está subtraindo é como se fosse para o outro lado somando. Então, aqui menos 4. X igual a menos 2. Certo? E aí, bora lá. Agora fazer aqui do meu lado direito. Tenho módulo
de 2x menos 1. Esse 3 que está subtraindo é como se fosse para o outro lado somando, então vai ficar aqui igual a 1, né? Porque 3 menos 2, 1. E aí vou repetir o processo. Eu tenho que 2x menos 1 igual a 1, ou 2x menos 1 igual a menos 1. E aí vamos resolver. Então, 2x, 1 subtraindo, vai para o outro lado somando. Então, x igual a 1. E aí vamos aqui, ó, 2x menos 1, quando for para lá somando, vai ficar 0. Então, aqui ficou x igual a 0. E aí, eu tenho 4 soluções para essa minha equação modular. Vamos testar aqui, ó, uma, por exemplo. Eu tenho x igual a 0. Vamos substituir aqui, ó, 2 vezes 0, 0. Menos 1 dá menos 1. Só que módulo de menos 1 é quanto? É 1. 1 menos 3, menos 2. Módulo de menos 2, 2. Opa, deu certo, entendeu? Então, a gente, inclusive, pode testar se no final das contas a gente fez tudo direitinho. E aí, vou agora escrever minha solução. Então, a solução para essa minha equação seria menos 2, vou botar na ordem, certo? 0, 1, 3. Precisa ser na ordem? Não, precisa não. Aí, vamos aqui abaixar mais um pouquinho, certo? Para eu poder fazer o outro caso aqui abaixo. Então, a gente fez aqui o exemplo 4, vamos para o exemplo agora 5. E aí, eu tenho módulo de x mais módulo de x menos 2 igual a 6. Eita, professora, agora eu tenho a soma de 2 módulos, como é que eu vou fazer? Pessoal, aqui vocês podem usar a estratégia, igual como a gente estudou lá em função, de fazer o estudo do sinal, certo? De cada módulo desse daqui para eu poder tirar do módulo, certo? Então, vou usar essa estratégia, depois eu mostro outro jeito aí para a gente fazer, tá bom? Então, eu vou logo fazer de cabeça, eu sei que a raiz dessa minha equação aqui é 0. Então, cadê minha reguinha? Vamos buscar minha régua lá em cima, certo? Porque essa régua, às vezes, ela tem vida própria. Ela gosta de... Cadê? Sobe. Vamos aqui. Deixa eu trazer aqui minha régua. Vamos lá para baixo. Não é fácil, tá, gente? Vida de YouTube não é fácil. Acontece aqui alguns percalços no meio do caminho. Então, vou colocar aqui. Vou aproveitar e já fazer a outra retinha aqui embaixo. Vou botar aqui. Certo? Para poder recolher minha régua. Então, bora lá. Eu tenho que a raiz da função que está aqui dentro desse primeiro módulo seria 0. Então, vou colocar aqui 0. E a raiz da função aqui que estaria dentro do segundo módulo seria quanto? 2. Então, vou colocar aqui 2. E aí, eu vou fazer agora o estudo, certo? Do sinal para isso daí. Eu tenho ó, que módulo de x para valores menores que 0 é positivo. Para valores, aliás, negativo, perdão, gente. É uma equação, é uma reta, certo? Então, crescente. É uma reta aqui crescente. Então, seria assim. Para valores maiores que 0, positivo. Para valores menores que 0, negativo. Mesma coisa aqui para minha função aqui, ó, x mais 2. Também crescente, para valores maiores que 2, o valor aqui de y seria positivo. Para valores menores que 2, o valor de y seria negativo. E agora eu vou apagar aqui. E aí, o que eu vou fazer? Bem, eu vou começar a analisar. Se meu x... Vamos colocar aqui, ó. Se x menor que 0, o que é que vai acontecer aqui com essa minha equação? O primeiro módulo vai ser negativo e o módulo do número negativo a gente já sabe que é o oposto. Então, vou ficar com menos x.
Aqui também, ó, seria negativo, o módulo do número negativo também é o oposto. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos x mais 2. Troquei já todo o sinal. Isso aqui é igual a 6, certo? Então, eu tenho aqui, ó, menos 2x igual a 4, certo? Então, x igual a menos 2. Tenho aí essa solução. Se meu x tiver aqui entre 0 e 2, o que é que vai acontecer aqui com a minha equação? O primeiro módulo é positivo, o módulo do número positivo é ele mesmo, então é só eu repetir. E módulo do número negativo é o oposto dele, então vou escrever aqui o oposto, menos x mais 2 igual a 6. Então, eu fico 0, menos x mais x0, mais 2 igual a 6. Então, isso aqui, ó, não tem solução. Ó, cheguei aqui 2 igual a 6. Não tem solução para esse intervalo daqui que eu estou estudando. Então, vamos aqui agora colocar se x for maior que 2. Então, todos os meus valores de módulo seriam aí positivos, né? Então, eu teria x, módulo do número positivo é ele mesmo, mais x menos 2, módulo do número positivo é ele mesmo, igual a 6. Então, 2x menos 2 igual a 6, 2x igual a 8, menos 2 passou para lá positivo, né? E x aqui igual a 4. E aí, fiquei com outra solução aí para a minha equação. Então, essa minha equação teria duas soluções, certo? Eu vou mostrar aqui a vocês agora como é que isso seria graficamente, certo? Então, eu tenho aqui o gráfico da minha função, que é, no caso, módulo de x. Então, tenho aqui módulo de x mais módulo de x menos 2. Essa daqui é o gráfico da minha função. E esse aqui, ó, é meu valor, o quê? Igual a 6, y igual a 6. Então, onde é que existe interseção? Existe interseção aqui em dois pontos, que seria o ponto 4, né? O valor de x 4, e o valor de x aqui menos 2. Que é exatamente lá, vamos lá para baixo. Vamos lá para baixo, cadê aqui? Baixa. Que são os dois valores que a gente chegou, certo? Que seria aqui o 4 e menos 2. Veja que não ia existir solução aqui, ó, entre o x, 0 e 2. Então, de novo, para x aqui entre 0 e 2, ó, não existe solução. Professora, a senhora falou que tinha outra maneira de fazer. Como é que seria a outra maneira? Bem, a outra maneira é simplesmente você sair fazendo, brincando com os sinais, fazendo, testando. Tem o módulo de x mais módulo de x menos 2. Deixa eu afastar aqui. Eu tenho módulo de x mais módulo de x menos 2 igual a 6. E sair fazendo. Para esse valor positivo e esse positivo. Para positivo e negativo. Para negativo e positivo. E negativo e negativo. E tentar encontrar aí uma solução. Então, vamos lá. Se o meu primeiro módulo for positivo, o módulo número positivo é ele mesmo. Mas, se o segundo módulo aqui, o valor de dentro, for positivo, o módulo número positivo é ele mesmo. Então, aqui igual a 6. Então, 2x igual a 8. Deixa eu ajeitar. 2x, esse 2 que está subtraindo vai para lá somando, ficou 8. Então, x igual a 4. Chego aqui na solução, certo? E aí, vou fazendo também caso a caso. Que é a mesma coisa de fazer o estudo do sinal, tá, gente? Perceba que dessa forma eu vou ter que fazer um caso a mais, certo? Porque lá no comecinho eu fiz 3 casos, porque foi onde eu olhei que poderia ter valor de x e poderia ser o valor de x menos 2. Dessa forma aqui eu ia trabalhar mais um pouquinho, tá bom? E aí, vamos para agora o nosso último exemplo. Então, eu tenho aqui, ó, exemplo 6. Módulo de x menos 1 mais módulo de x mais 1 igual a 4x menos 3.
qual foi a diferença dessa situação para que a gente viu? Eu tenho aqui, ó, uma incógnita fora do módulo. E aí, bem, eu tenho um módulo de x menos 1, que eu sei que é positivo, mais módulo de x mais 1, que eu também sei que é positivo. Por quê? É módulo, né? E o que sai dentro do módulo é um número positivo. Então, tem um número positivo somado com um número positivo, ou seja, minha resposta aqui tem que ser um número positivo, tem que ser um número maior ou igual a zero. Então, eu vou ter que colocar aí essa condição, certo? Então, tem aí uma condição inicial. Para que isso aí faça sentido, eu tenho que 4x menos 3 tem que ser maior ou igual a zero. Então, 4x tem que ser maior ou igual a 3. E aí, x tem que ser maior ou igual a 3 quartos, certo? E aí, eu vou fazer aqui a mesma coisa, certo? Vou fazer o estudo do sinal dessas funções. Eu vou chamar aqui, para facilitar, de y1 e de y2. Então, vou fazer o estudo do sinal. A raiz dá para a gente fazer de cabeça. Então, seria aqui a minha raiz. Vou colocar. Opa! Vou colocar aqui. Vamos abaixar. Colocar aqui. E aí, vamos sair com nossa reguinha. Então, para essa minha primeira função, no caso a y1, e aqui eu vou botar y2. A raiz aqui seria o 1, então eu vou colocar aqui 1. A raiz de y2 seria menos 1, vou colocar aqui menos 1. Como as duas são equações, são funções do primeiro grau, crescentes, né? Então, para valores maiores que 1, esse módulo aqui seria positivo, né? O valor de y seria positivo. Para valores menores que menos 1, o valor de y seria negativo. Para valores maiores que menos 1, y2 seria positivo. Para valores menores que menos 1, o y2 seria negativo. E aí eu vou apagar agora essa minha retinha aqui. Pronto. E aí agora vamos fazer aqui o nosso estudo. Só que preste atenção no seguinte. Eu tenho aqui que x tem que ser maior ou igual que 3 quartos, certo, gente? Então, 3 quartos é 0,75. Então, x tem que ser maior ou igual que 0,75. Então, não faz sentido eu estudar aqui valores de x que sejam o quê? Menores que menos 1. Porque vai ser negativo, não faz sentido, já que eu tenho uma condição aqui que está me dizendo que x tem que ser maior ou igual que 0,75. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou estudar só aqui dois casos. Se x estiver entre menos 1 e 1, e se x for maior que 1, certo? Então, eu vou colocar aqui, se x, deixa eu dar o meu espaço, se x estiver entre menos 1 e 1, o que é que vai acontecer? Meu primeiro módulo, ele vai ser negativo. E a gente sabe que o módulo do número negativo é o oposto dele. Então, vai ficar aqui, ó, menos x mais 1. O segundo módulo, ele é o quê? Ele é positivo. E módulo do número positivo é o quê? É ele mesmo. Então, vai ficar mais x mais 1. Isso tem que ser igual a 4x menos 3. E aí, ó, menos x mais x dá 0. 1 mais 1, 2, igual a 4x menos 3. Deixa eu tentar escrever aqui embaixo, que eu acho que fica melhor para vocês entenderem. Então, ó,
vou ficar aqui só ajeitando para ficar melhor de visualizar. 4x menos 3 igual a 2. Então, 4x igual menos 3 mais 2, 5. X igual a 5 quartos. Então, professora, 5 é igual a 5 quartos. Será que isso daí vai ser solução? Gente, vamos ver aqui. Vamos tentar aqui, gente, mexer para ver se eu acho aqui minha barra de rolagem. Cadê? Aqui. Minha barra aqui de baixo. Então, Vamos lá. Eu tenho aqui que 5 igual, x igual a 5 quartos. 5 quartos é maior que 0,75? É, porque é 1 e alguma coisa. Só que é 1,25. Só que o que acontece? Eu estou colocando aqui que meu x ele tem que estar entre menos 1 e 1. Como é que eu cheguei numa solução que x é maior que 1? Não posso, né? Porque eu estou colocando que meu x está entre menos 1 e 1 e também tem que ser maior do que 0,75. Então, isso daqui não vai representar solução para mim, certo? Por quê? Porque para ser solução tinha que satisfazer as minhas duas condições. Ele tinha que ser aqui maior ou igual a 0,75 e tinha que estar também entre menos 1 e 1. Não aconteceu isso, ele feriu aqui uma das condições que eu impus, que foi essa daqui. Então, agora eu vou fazer a segunda suposição. E se x for maior que 1? O que acontece? Se x for maior que 1, vamos tentar aqui de novo achar a barra de rolagem. Estou com problemas com a barra de rolagem. Aí o que vai acontecer? Se x for maior que 1? Os meus dois módulos eles vão ser o quê? Tanto y1 como y2 vão ser positivos. E módulo do número positivo é ele mesmo. Então, eu vou só repetir. Vai ficar x menos 1 mais x mais 1 igual a 4x menos 3. E aí, eu vou resolver isso aqui, ó. Menos 1 mais 1, 0. X mais x, 2x, igual a 4x menos 3. E aí, agora eu vou resolver essa daqui, certo? Vou baixar aqui. E aí, vai ficar o seguinte. Esse 4x vai passar para cá negativo, então vai ficar menos 2x, que foi menos 4x mais 2x, igual a menos 3. Então, x igual a menos 3 dividido por menos 2. Então, x é igual a 3 meios, que é 1,5. Ah, agora satisfez todas as condições que eu coloquei. É maior que 1 e é maior que 0,75, né? Porque se era maior que 1, já é maior do que 0,75. Então, eu só tenho uma solução aqui para essa minha equação, que seria o meu 3 meios. E aí, vamos ver o que acontece aqui graficamente, certo? Eu tenho aqui o gráfico da minha função módulo de x, módulo de x menos 1, mais módulo de x mais 1. É esse gráfico aqui que está em azul. E esse daqui é o gráfico de 4x menos 3. Vejam que só tem uma interseção, ó, que é esse pontinho aqui, que é exatamente meu 1,5. Então, desenhei aqui meus dois gráficos, fiz a interseção deles, porque a partir do momento que eu coloco uma igualdade, gente, eu tenho módulo de x menos 1 mais módulo de x mais 1 igual a 4x menos 3, eu estou dizendo, certo, que essa minha função que está dentro desse lado tem o mesmo valor que essa função que está aqui dentro desse outro lado, no segundo membro. Então, eu vou ter uma interseção entre essas funções, eu vou ter um ponto de encontro, um ponto em comum entre essas duas coisas, porque eles vão ser iguais, né? Aqui, para esse valor de x 1,5, o meu primeiro membro vai ser igual aí ao meu segundo membro, certo? E é isso, galerinha. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima.